Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu vim tirar uma dúvida que está sendo recorrente aqui para mim nas minhas redes, né? Me perguntando assim, doutora, e aí, o Gilmar vai melar essa denúncia que foi proposta lá na 10ª Vara de Brasília, da Justiça Federal de Brasília? E eu quero mostrar para vocês que a situação do Gilmar mudou um pouco, né, de quando ele deu aquela liminar. Vamos tentar entender, eu vou traçar primeiro, então, uma linha do tempo aí para quem não se lembra, para a gente ver todos os fatos aí, ainda do Glenn, né, do Intercept, e dos demais ali, que hoje a gente sabe que realmente eram meliantes, né, que fizeram atos criminosos de interceptação telefônica, né, e de outros dispositivos. Então, vamos relembrar aqui a linha do tempo. Em junho de 2019, começou lá a tal da Vaza Jato, que o Glenn publicou lá no site e no jornal The Intercept, né, The Intercept Brasil. E a gente sabe que aquela Vaza Jato foi assim um pegadinho, né, talvez de várias mensagens, talvez tiradas fora do contexto. A gente não sabe direito porque realmente, né, como o produto é ilegal, porque não teve prévia autorização judicial e nem mesmo também houve ali uma perícia, então a gente não tem como saber, né? Mas o que a gente sabe logo na sequência, que em julho de 2019, ou seja, um mês logo depois, a Polícia Federal deflagrou ali a operação spoofing, né? E prendeu 4 pessoas já, 4 hackers, 4 pessoas que estavam envolvidas naquilo tudo, né? E acho que bateu desespero neles, tenho que presumir isso, porque logo na sequência a rede, o partido Rede, né, do senador Randolph, foi lá e já quis entrar no STF para dizer que o sigilo de fonte jornalística, né, a liberdade de expressão jornalística deveria ser tutelado, protegido. E aí é nesse momento aí que o Gilmar ele concede aquela liminar, porque o mérito ainda desse processo, então o processo foi feito pela rede, né, a rede, e lá no STF, por isso que a gente tem lá uma decisão no STF e essa denúncia foi ainda na primeira instância lá da Justiça Federal de Brasília, né? O que é interessante aqui? Interessante é que a ação da rede, o que ela afirmava? Vamos rir um pouco juntos, né? Ela afirmava que a troca de mensagens entre o Moro e os procuradores da Lava Jato, que os meios de comunicação noticiaram que a Polícia Federal teria solicitado ao COAF relatórios de movimentação financeira, né? Então, assim, eles não tinham nem prova que a Polícia Federal estava realmente solicitando as transações do Glenn financeiras, né? E o pior, que o Gilmar, quando ele concedeu a liminar, tá no escopo lá da liminar dele o seguinte, né? Que a liberdade de expressão e de imprensa não pode ser vilipendiada por atos investigativos dirigidos ao jornalista no exercício regular da profissão. Então vamos lá, que exercício regular da profissão é essa, né? Que regularidade é essa? Não é possível, né? Hoje a gente sabe que realmente é um crime você invadir os celulares, então que jornalismo é esse, né? Então já cai aí a primeira parte da falácia da ação aqui do Gilmar, né? O segundo ponto aqui também é que, mesmo pendente de julgamento, disse o Gilmar, né? Que o STF, por maioria absoluta, em um outro julgamento, ele havia concedido HC de ofício para impedir a quebra de sigilo de fonte jornalística. Só que veja a situação, ela havia mudado, né? Ali a gente já tinha 4 pessoas detidas, né? E vários materiais desses 4 aí apreendidos juntos, porque o mandado de busca e apreensão também foi ali na casa dessas pessoas, né? E aí o que aconteceu logo na sequência? Em setembro de 2019, a Polícia Federal faz a segunda fase dessa operação e prende lá as outras 2 pessoas que faltavam, né? O Molição e o tal do professor ali, que é até uma alusão ao professor da casa La Casa de Papel, que o nome dele é Tiago Elisério Martins. Quando apreendeu essas pessoas, esse Molição, ele fechou delação premiada. Então aí que começou a esquentar mesmo, né? E aí logo em setembro, a Polícia Federal apresentou uma conclusão do inquérito.
Porque a gente sabe ali também que o delegado que apresentou essa conclusão é um pouco assim, não dá para dar total credibilidade. E o Ministério Público, impedido de investigar a figura do Glenn diretamente, então ele pegou essas outras pessoas e o Glenn, como eu falei no vídeo de ontem, ele estava tão envolvido nesses crimes, né, que apareceu a figura e as transcrições ali de conversas, ele orientando, auxiliando, ou seja, participando do crime. Então não é jornalismo, né? Porque ele mesmo a hora ali ele manda, fala, olha pessoal, se descobrirem, vocês vão falar que eu não sabia. Então ele deu orientação e tudo mais, né? E aí também o que é, assim, bem legal a gente saber que a situação do Gilmar mudou demais. Porque naquela época que ele deu a liminar, inclusive, ele não era vítima, né? E agora ali, naquelas pessoas todas ali que apareceram, das 176 pessoas, em um dia o Gilmar Mendes foi hackeado. Então ele é vítima. E aí a gente vai para a lei, né? Para a lei. Tem que ser jurista e ir para a lei. Então o artigo 252 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que é parte, ou seja, ele é parte, ele é vítima, não tem jurisprudência para salvar o Gilmar nessa, né? Embora ele crie jurisprudência, mas é bom que fique claro. E o que acontece? Se o Gilmar, ele realmente resolver julgar esse caso aí, né? Que estão até esperando que a defesa ali agora no STF, nessa ação da rede, eles estão esperando que saia do recesso, porque quem está lá é o Fux, e o Fux é muito simpático à Operação Lava Jato, graças a Deus, né? Eles estão esperando chegar o Gilmar vai se ver uma sinuca de bico, como eu havia comentado. Era isso que eu queria dizer para vocês com muita certeza. Por quê? A Lei 10.079/50, no seu artigo 39, inciso 2º, que é a lei de impeachment, diz o seguinte, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não podem julgar se eles forem parte, né? Então, assim, fica muito claro. E aí o que acontece? Se o Gilmar quiser realmente continuar nisso, ele vai incorrer no crime de responsabilidade, né? Na lei aqui, na lei 10.079/50, ele vai incorrer no crime de responsabilidade, ele não pode fazer isso. Então, ali, até no subtítulo dessa lei que eu tô falando, a 10.079/50, artigos 39, inciso 2, o título é do impeachment e trata do impeachment dos ministros do STF. Ou seja, ele vai dar ensejo clássico ao crime de responsabilidade do ministro do STF. Então, gente, a situação mudou. Que ele pode até, ele já se antecipou, né, e tá falando aí que ele está vendo como uma afronta à decisão, né, que aquela denúncia é uma afronta à decisão dele. É até engraçado, né, porque não foi uma afronta, o MP não investigou, não desobedeceu a decisão dele, a liminar, não investigou o Glenn, investigou as outras pessoas e o Glenn apareceu ali no meio, então não é uma afronta. E outra, né, ele vai ainda insistir nisso mesmo, ele sendo vítima. É um absurdo, né, que a gente é sem precedentes mesmo. O Gilmar agora está exagerando, né? Mesmo porque também as provas que o Gilmar se pautou foi porque a rede disse que havia notícias que a PF estava pedindo o relatório do COAF. E o Moro, quando foi lá na CCJ, aquele episódio que o Moro teve que ir à CCJ do Senado, ele realmente até riu, né? Porque não foi formal, então não tem como se afirmar. Então até a liminar está embasado em algo que não existe formalismo algum. E esses são os absurdos no nosso Brasil. É preciso realmente que a gente fique esperto nisso, porque se o Gilmar permanecer nessa postura, ele vai incorrer em crime de responsabilidade, o que faz com que ele possa ser empichado. Então é bom a gente saber dos direitos, do que está na lei, ao pé da letra, e ao pé da letra é isso. Agora vamos ver qual jurisprudência o Gilmar vai usar dessa vez, porque a coisa complicou para ele. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar. Obrigada, boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!